Bom dia, gente. Então, vamos começar, né, esse treinamento de noções de APPCC, tá? Que nada mais é do que uma ferramenta que garante a segurança dos alimentos, né? Então, qual que é o objetivo desse treinamento? A gente apresentar, né, os conceitos básicos do plano HCCP, que nada mais é do que uma ferramenta que vai analisar os perigos químicos, físicos, biológicos, alergênicos e radiológicos dentro da nossa cadeia produtiva e vai passar a controlar esses perigos, tá? Para a gente garantir o quê? Sempre a segurança dos alimentos. E a gente precisa conscientizar, né, os colaboradores sobre essa prevenção, né, desses riscos para essa segurança. Tá? E a gente precisa reforçar com os colaboradores o papel de cada colaborador, a aplicação das boas práticas no cumprimento do controle desses perigos. Por quê? As boas práticas, ela está aqui embaixo da nossa cadeia produtiva. Sem as boas práticas, a gente não sustenta o plano HCCP. Então, como eu estava falando para vocês, então, por exemplo, se a gente quiser, né, ter um controle de perigos. Então, estou monitorando a temperatura lá na cozinha, de cocção, o tempo de montagem, tudo. Se o nosso colaborador não higieniza as mãos, não utiliza um instrumento, uma ferramenta, né, de trabalho sujo, se o local tá sujo, contaminado, parede, piso, então não vai adiantar a gente ter um controle, né, um plano HCCP se a gente não tiver as boas práticas. Então, as boas práticas ela vai entrar como um requisito, um pré-requisito que vai sustentar e vai nortear o nosso plano HCCP, tá? Então, lembrando, a nossa base da nossa pirâmide do HCCP é as boas práticas, seguido do plano HCCP e em cima do topo a nossa norma 22.000, tá bom? E aí, qual que é o objetivo desse treinamento? A gente precisa promover a cultura de segurança de alimentos em todos os níveis da RK, tá? E o que acontece? As normas, as auditorias e tudo, eles estão batendo muito forte em cima da cultura de segurança de alimentos. Então, tem auditor que vai avaliar, né, essa cultura para saber se o colaborador entende o que é essa questão da segurança de alimentos. Então, por exemplo, se ele está ali monitorando uma temperatura, por que ele tem que monitorar uma temperatura? Né? Então, vai também muito de perfil, né, em relação ao, estou falando auditoria, tá, de certificação, do auditor querer saber que nível de conhecimento o seu colaborador tem. Tem auditor que vai fazer entrevista, né, ali com o colaborador no face-to-face ali, para entender o que eles têm de conhecimento ou não, tá? E o plano HCCP, ele vai trazer, então, essa questão desse controle desses perigos para segurança dos alimentos. Então, o que seria? O que vocês entendem? O que é um alimento seguro? Né? Qual que é o objetivo? Por que a gente tem que ter esse alimento seguro? Né? Então, a gente tem que ter em mente o quê? Que os alimentos seguros são aqueles que não causam nenhum dano, nenhum risco à integridade e à saúde dos clientes, consumidores. Até porque vocês também consomem os produtos produzidos, né, aí na empresa, né? Então, é esse alimento livre dos perigos. Então, por exemplo, vocês estão fazendo um frango, a temperatura do frango, ela atingiu 74 graus, ela matou, ele foi cozido o suficiente para matar uma salmonela, né? Então, esses são os controles que a gente tem para garantir que esse frango não vai causar nenhum mal a quem comer, tá bom? A quem consumir, tá? E o que é o plano? O que é o APPCC em si, tá? Então, ele é uma ferramenta, tá, de gestão de qualidade que vai passar, né, a identificar os perigos e vai controlar esses perigos dentro de todas as etapas da cadeia, mais uma vez, tá? Então, o AP significa análise de perigos e o PCC são os pontos críticos de controle. Mais uma vez, então, é esse sistema que vai analisar e identificar esses perigos e passar a controlar. Lembrando que é uma ferramenta utilizada na prevenção, tá? Ela não é uma ferramenta de inspeção, tá?
Então, ela vai prevenir esses perigos, tá bom? E o APPCC, né, ele veio na época de 50, 60, quando a NASA estava mandando o astronauta dela para a Lua, tá? Então, eles pensaram, gente, o astronauta vai para a Lua, imagina se eu mando um alimento que vai causar algum dano à saúde e vai comprometer todo o nosso investimento milionário, a nossa operação, se o astronauta começar a vomitar, ter diarreia no espaço, né? Então, eles pensaram, eu preciso desenvolver uma ferramenta para que, né, o astronauta não passe mal. Então, eu preciso ter uma ferramenta de que esse alimento que vá para o espaço não cause nenhum dano à saúde. Então, foi quando a NASA entrou em contato com essa empresa, Pillsbury Company, né, e para desenvolver essa ferramenta e controlar esses perigos. Na época, eles identificaram, então, esses 3 perigos principais, químicos, físicos e biológicos, né, conseguiram fazer esse mapeamento e conseguiram começar a fazer esses controles, tá? E ao longo dos anos, com o passar dos anos, essa ferramenta ela foi sendo aprimorada cada vez mais, tá bom? E aí, com caráter, como eu falei para vocês, totalmente preventivo e resolvendo problemas, né, dentro das cadeias produtivas e evitando, então, esses alimentos inseguros, tá? Na década de 70, ocorreu nos Estados Unidos um surto de botulismo nos vegetais enlatados, eles faziam sopas enlatadas, né? Então, foi quando chegou a ISO, a 22000, tá? Muito forte, trazendo também conceitos de segurança de alimentos, tá? Perdão, gente, não foi a ISO, me perdoa, fiz confusão aqui. Nessa década, o FDA, tá? Ele, que é a Anvisa dos Estados Unidos, ela começou a exigir o uso dessa ferramenta na década de 60 para indústrias que produziam alimentos de baixa acidez, tá? E aí, essas empresas de enlatados de vegetais começou a ser obrigada a usar essa ferramenta em caráter preventivo em virtude desse surto de botulismo que teve, se eu não me engano, foi no ano de 79, se eu não estiver errado, tá? De cabeça que eu estou tentando lembrar, tá bom? E aí eles começaram a exigir isso aí, tá? Dessas empresas, e com o passar dos anos, foi evoluindo, até que em 2004, aqui no Brasil, foi criada, tá? A primeira ISO, a 22000, né, que veio aqui no Brasil e começou a ganhar força, tá? Na disseminação aí desse plano, aí foi quando as empresas aqui no Brasil começaram a falar, tá? Em sistema de gestão de qualidade voltados para o plano HCCP, tá bom? Então, bora lá. O sistema, ele vai identificar, né, os perigos, criar as medidas de controle para garantir essa segurança dos alimentos. Um ponto extremamente importante dentro do sistema PPCC é que ele deve ser capaz de acomodar qualquer mudança. O que isso significa? Hoje a nossa empresa ela produz refeição, né, quente, marmita, entrego refeição lá para o nosso cliente, refeição transportada. O que aconteceu ano passado aí com vocês? Foi solicitado que vocês desenvolvessem uma linha de congelados. O que nós tivemos que fazer? Né? Adaptar, colocar, fazer uma avaliação de risco para toda a linha de congelados. Não foi isso? Né? Então, assim, o sistema BPCC, ele tem que acomodar essas mudanças. Então, houve uma mudança no escopo de vocês, e, em paralelo a isso, o plano ele teve que ser atualizado, tá? Por quê? Porque a gente tem que controlar esses perigos em todas as etapas, em todos os processos, para a gente evitar contaminação, tá bom? E os princípios do APPCC, eles devem ser considerados em todas as etapas, em toda a cadeia. Então, desde lá da produção, recebimento de matéria-prima,
né? A gestão de fornecedor vai impactar muito, a gente vai fazer uma avaliação de risco nos fornecedores, né? E aí isso aí vai impactar até chegar no nosso consumidor final, tá? Lembre-se, o plano HCCP, ele tem que ter evidência científica de risco à saúde humana. Por isso que quando a gente começou a fazer aquele monitoramento, né, que foi aquela planilha que a gente começou a ajustar dentro do plano, a gente começou a usar algumas referências, artigos científicos para sustentar, não tirar simplesmente da nossa cabeça, a gente embasar com evidências, né, de que o que a gente está fazendo, a gente está falando com propriedade, sustentando em cima ou de legislação, de artigo, de livros, né, e de material reconhecido, tá? E qual que é a importância do plano HCCP ou APPCC, né, para a nossa empresa? Qual que é a importância? Por que você deve utilizar essa ferramenta? Primeiro ponto, né, para evitar as contaminações que podem causar doenças ou até mesmo morte de pessoas, né? Quantas situações aí a gente tem visto no nosso dia a dia aí de recall de produto, produto contaminado com salmonela, listeria em sorvete. Eu não sei se vocês acompanharam aí, acho que foi no início desse ano, se não foi, acho que foi em fevereiro, aquela situação da cebola lá nos Estados Unidos, que estava contaminada por E. coli, matou acho que 2 pessoas. Vocês viram isso? Não, não cheguei a ver. Então, e aí, assim, exatamente o plano HCCP, ele vai trazer isso para evitar esse tipo de contaminação, né? Então, assim, a cebola estava contaminada, pegou 49 pessoas e 2 vieram a óbito, né? Então, isso aí saiu, eles Foi tiveram no restaurante? Onde foi no que aconteceu? McDonald's nos Estados Unidos. McDonald's foi bom. Né? Então, assim, uma falha de fornecedor, né? Então, assim, eles detectaram, porque 2 pessoas morreram, várias começaram a passar mal e foram investigar. No início, eles acharam que era até do próprio hambúrguer, mas foram fazer as análises, né, as investigações, e foi na cebola que estava identificaram E. coli na cebola, né? Então, a gente fala assim, uma falta de higiene de mãos, uma seleção de fornecedor. Isso aí mostra a importância desse controle de perigos, tá? E aí, exatamente por quê? Porque o plano HCCP, ele vai proteger a saúde dos consumidores e a imagem da empresa, né? Então, assim, a empresa que vocês trabalham hoje, né, RK, por exemplo, é uma empresa de renome aí, em Manaus, né? Então, é uma empresa hoje que ela vai trazer uma confiança para os seus clientes. Vocês levam isso para os clientes, fora que a comida é uma delícia, né? A gente sabe que é uma comida muito bem feita, e aí, só que nisso a gente tem que ser cada vez um pouco mais chato com os controles de qualidade, né? Porque é onde a gente vai garantir essa segurança. Porque garantindo essa segurança, a gente vai proteger a saúde, a imagem da empresa e a gente vai atender todas as exigências legais e normativas, né? Além disso, o plano HCCP, ele evita o quê? Desperdício, retrabalho, porque a gente tem os processos, os procedimentos que são seguidos e cumpridos, né? E a gente melhora a confiança dos nossos clientes cada vez mais no nosso mercado, né? Então é aquela história, eu vou comprar da RK, que é certificada em 22 mil, que tem o plano HCCP concreto, funcionando, que monitora as temperaturas, que controla, que faz uma gestão de fornecedor, eu vou comprar uma marmita, né, do tiozinho ali da esquina, né? Então, isso tudo, as empresas grandes, essas empresas que vocês atendem, os contratos de licitação, né, vocês ganham um peso maior quando vocês têm uma certificação que garante isso, né? E o plano HCCP, ele é um pré-requisito para 22 mil. Então, você não tem 22 mil se você não tiver o plano HCCP, tá? Que também é extremamente importante. E quais que são os ter essa ferramenta implementada? Melhora a segurança, então, porque por meio dos monitoramentos, dos controles dos processos, vocês têm processos mais eficientes, vocês otimizam recursos, porque evitam essa questão de desperdício,
Além disso, quando você tem um sistema monitorado e controlado, o risco de você ter uma contaminação é muito menor. Logo, evita reprocesso, recall, recolhimento, devolução, reclamação de cliente, né? Infelizmente, o que as pessoas têm hoje muito fácil na mão? Um celular, né? E o que tem no celular? Câmera, rede social. Então, a primeira coisa que ela faz, compra alguma coisa. Imagina lá, vocês têm uma refeição, tem uma aranha, uma barata dentro. O que a pessoa vai fazer? Tirar foto e vup na rede social. E isso é muito rápido, gente. Então, são esses tipos de situações que a gente precisa, né, evitar. E o plano HCCP, ele traz isso, essa ferramenta de prevenção de perigos, tá? Fora que ele ajuda durante, inclusive, de fiscalizações da própria vigilância sanitária, né? Por quê? Porque a vigilância sanitária, sabendo que você tem um plano HCCP, ele sabe que você tem medidas de controle bem rigorosas para essa segurança e que não vai causar mal a ninguém. Fora que vocês, por exemplo, no caso, vocês têm comida, a linha de congelados aí, eu quero começar a exportar essa linha de congelados, vou mandar para fora. Tranquilamente, vocês têm requisitos internacionais para exportação de produto, né? E fora a confiança do seu cliente cada vez mais consumir produtos de vocês, porque essa ferramenta vai trazer isso, tá? E como que o plano HCCP ou o PPCC funciona? Primeiro ponto, a gente precisa conhecer todo o nosso processo de produção, todo o nosso fluxo de produção. Porque a gente conhecendo o nosso fluxo de produção, a gente vai começar o quê? A gente vai identificar onde que esses perigos podem ocorrer, né, em todas as etapas, e mais uma vez, a gente vai passar a controlar esses pontos críticos. Quando a gente fala assim, fazer o controle de ponto crítico de controle, seria esses controles de perigos. Então, por exemplo, eu vou fazer um frango, tá? Depois que eu estou cozinhando o frango, ele vai ter, o que a gente tem que pensar? Existe alguma etapa posterior da cocção que vá eliminar a contaminação por salmonela? Ou a cocção seria a última etapa? Para matar a salmonela, vamos lá. 74 graus mata a salmonela. O que vocês acham? 74 é o limite mínimo, né? Acima de não, tem que ser sempre acima, no mínimo de 74 ou acima. Sim, mas vamos lá. Existe alguma etapa depois da cocção para matar a salmonela? Não, né? Ali, a cocção foi a última etapa, não é? Por isso que ali, a cocção, ele é um ponto crítico de controle. Porque se você não matar naquele momento a salmonela, ela vai para o seu cliente. Por isso que é um PCC. Tá vendo a importância da temperatura? Então, quando a gente faz essa avaliação do tipo de perigo, do risco, é isso que a gente vai avaliar. Opa, mas espera aí, eu tenho uma etapa seguinte que vai matar esse micro-organismo? Não, eu não tenho. Opa, então é um ponto crítico de controle, tá? Então, são esses pequenos detalhes que a gente precisa entender, tá? Só revisando aqui, a gente vai trabalhar dentro do nosso plano HCCP, ou APPCC, os 5 perigos. Quais são os perigos físicos? Materiais estranhos que não fazem parte da composição daqueles alimentos. Então, por exemplo, cabelo, inseto, prego, vidro, metal, brinco, e por aí vai, areia, terra, caco de vidro, enfim, plástico. Então, são materiais físicos, né? Que não tem que estar ali nos alimentos. Químico, qualquer agente de natureza química que não tem que estar ali também. Produtos de limpeza, agrotóxico, veneno, né, usado pelo controle de pragas, tintas, solventes, perfume, maquiagens, esmaltes, tá? Isso tudo é perigo químico. Biológico são os agentes de natureza microbiológica, são os micro-organismos presentes aonde? Em
tudo, no ar, na terra, no solo, na nossa mão, no nosso nariz, na nossa boca, na nossa pele, né? Então, nada mais é do que os micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, vermes. Por isso que a gente tem que fazer o que? Exame de os ASOS, junto, quem é manipulador de alimentos, obrigatoriamente tem que fazer exame de fezes para saber se a pessoa tem ou não algum verme, algum protozoário que possa contaminar, tá? Além disso, os alergênicos, pela RDC da Anvisa, a 727 de 2022, nós temos 15 alimentos mais o látex natural, então é um grupo, né, de pessoas sensíveis que têm reações alérgicas, então o organismo entende que esses alimentos promovem uma reação alérgica, ele entende como uma toxina, então o organismo reage, tá? E tem os perigos radiológicos, que é a presença de materiais radioativos em alimentos ou em água, tá? O que acontece? Perigos radiológicos. Algumas indústrias de alimentos utilizam radiação ou irradiação como métodos de conservação de alimentos. Então, a gente tem que ter um cuidado na gestão de fornecedores para não comprar produtos irradiados com quantidade não controlada de radiação, tá? E o que a gente precisa fazer dentro do perigo radiológico que a lei, a legislação nos exige? Fazemos uma análise da nossa água semestral de raios alfa e beta, né? Para a gente controlar de que a nossa água também não é radioativa. Para vocês terem ideia, aqui em Brasília, a gente tem uma situação bem delicada. Por quê? A Brasília está muito próxima a Goiânia. Em Goiânia, na década de 86, no ano de 86, teve um vazamento de césio-137, que é uma radiação. Para vocês terem ideia, dentro do nosso plano HCCP aqui, dos nossos clientes aqui em Brasília, eu tenho que considerar a fazer uma avaliação de risco do césio no meu ambiente, porque ele pode ser um risco. Aí vocês têm que avaliar, vocês tiveram algum vazamento, né? Não tiveram, vocês têm alguma usina nuclear, então isso tudo tem que ser considerado dentro do plano, tá? No caso de vocês aí, até onde eu sei, vocês nunca tiveram problema, tá? Mas Brasília aqui a gente tem por conta de Goiânia ser muito próximo, tá bom? Alguma dúvida? Não, pode continuar. Então tá. E aí, o plano HCCP, ele usa dois documentos para orientar, né, no desenvolvimento. O primeiro documento é o Códex, tá? O Códex é esse manual, né, que foi desenvolvido pela Organização Mundial lá, para trazer essas diretrizes na elaboração dessa ferramenta, tá? O Códex hoje ele está na versão 2023 e nós temos a ISO 22000, ok? Tá? Existe algumas diferenças entre a questão de avaliação de risco, algumas questões assim de objetivos, então existe diferenças entre o Códex e a 22000, tá? Vamos lá. O Códex, ele está com foco nas práticas preventivas. Já a ISO 22000, ele vai trazer mais o sistema de gestão de segurança de alimentos, tá? Então, quando a gente fala em ISO, a gente pensa no sistema de gestão de qualidade como um todo, tá? Já o Códex é mais na prática ali preventiva, no nosso dia a dia, na questão do monitoramento, ok? Para facilitar, eu coloquei aqui para vocês uma tabela comparativa entre o Códex e a ISO, tá? Então, como eu falei para você, o Códex, ele é um guia técnico internacional, né, que ele usa referências para legislações nacionais, enfim, tá? Já a 22000, ela vai trazer uma norma que rege o sistema de gestão certificável. Então, é aquele sistema que passa por auditorias, né, para validar as medidas de controle, as medidas preventivas de vocês, tá bom? Já
O objetivo principal no Codex é a segurança dos alimentos com foco na metodologia, que são as 12 etapas, que são as 5 passos iniciais, mais os 7 princípios. Já na ISO 22000, ele vai trazer um sistema de gestão completo, que é o que a gente tem hoje, aquele sistema bem robusto, né? E ele segue uma estrutura de alto nível. Então, ele pega parte da ISO 9001, que é do sistema, é mais aquela parte estratégica, né? E é questão de risco, faz avaliação, mapeamento, contexto, de liderança e tudo, tá? Já o Codex, ele traz o foco, a identificação e o controle de perigos, tá? Só que aqui na ISO, ele vai trazer essa integração com o sistema de gestão de qualidade na gestão organizacional para controle de perigos. Então, é muito maior do que simplesmente o Codex, nas medidas práticas ali no dia a dia, tá? Então, ele pega o contexto do sistema de gestão como um todo. Como pré-requisitos, tá? O Codex, ele traz algumas particularidades de boas práticas, então é mais simples. Ele vai trazer o quê? Higiene pessoal, ele vai trazer essas nossas boas práticas de uma maneira mais simples, que são os nossos procedimentos operacionais padronizados, de manutenção, de calibração, de higiene pessoal, higiene do ambiente. Já quando vem para a ISO 22000, ele traz a estrutura do sistema de gestão de qualidade como um todo, tá? Então, em um pega mais os POPs e o outro pega o sistema como um todo, tá? E a abordagem do risco, no caso do Codex, ele usa somente a segurança dos alimentos, tá? Aqui na 22000, ele usa o sistema de gestão de qualidade para alimentos. Então, entra muito mais, não entra só a parte de boas práticas, né? Entraria toda a parte de estrutura organizacional, comprometimento da alta direção, controle de riscos físicos, controle de gestão de especificação de matéria-prima. Então, assim, é muito além do que o Codex, tá bom? E aí, nos dois casos, a gente tem a detecção de PCCs. As duas situações usam, tá, árvores decisórias, só que tem uma diferença. Aqui no Codex, ou é um ponto crítico de controle, ou a gente controla por programa de pré-requisitos. Já aqui na 22000, a gente controla ou é um PCC, né, ou a gente controla por PPRO, né, ou por medida de controle, tá? Por quê? Aqui no Codex, ou ele é PCC, ou é um PPR. Aqui na ISO, ou ele é um PCC, ou ele é um PPRO, ou ele é um PPR, tá? Então, tem essa diferenciação, ok? Eu vou falar para vocês já o que é essa diferenciação, para vocês entenderem quando a gente fizer essa avaliação na árvore decisória, para não ficar confuso, tá bom? Quando a gente fala do Codex, quais é a documentação exigida? O plano, a PPCC. Ele vai trazer de uma maneira só a nossa planilha do plano HCCP ali, com avaliação de risco, né, probabilidade, as medidas de controle. Já a ISO, ela vai trazer a política, objetivo, plano, registro, indicador. Tá vendo que ela vai trazer o sistema de gestão como um todo? Tá vendo que tem esse peso maior na ISO? Por isso que a ISO, ela está em cima do plano HCCP. Lembra? Pensa uma pirâmide. Boas práticas, programa de pré-requisitos, o plano HCCP e a ISO em cima, tá? Se desmontar o plano HCCP, você não sustenta, você não tem ISO. Se você não tiver boas práticas, você desmonta a sua cadeia toda, tá? No caso do Codex, não é certificável, então eles não passam por auditorias, eles simplesmente têm o plano está fazendo um monitoramento, controlando as medidas lá dos perigos. Já a ISO 22000, ela é certificável, passa por auditorias, né? Valida, né, o sistema de gestão por empresas certificadoras, DNV, SGS, WQS, no caso de vocês é a Boreal, né? E por aí vai,
tá bom? Aplicação, indústria, serviços de alimentação, agricultores, né, que seriam as agroindústrias. Códex atende tranquilamente. Já a ISO 22000 é empresas com cadeia um pouco mais complexas e com certificação, e com foco, perdão, na certificação, tá? Relação com outras normas, no caso do o Códex usa as RDCs do MAPA, Anvisas, portarias, enfim, são legislações mais nacionais. Já a 22.000, ela vai integrar com a 9.001, com a ISO 14.000, né, que é do meio ambiente. E, um paralelo nisso, se vocês quiserem uma certificação com reconhecimento internacional, usa-se a FSSC, a 22.000, aí vocês vão ter um certificado internacional, tá bom? E aí, como programa de pré-requisitos, que é essa base, né, das boas práticas, tem esses aqui, mas todos que vocês já conhecem: higiene pessoal, higiene de mãos, limpeza e organização, uso correto de EPIs e uniformes, controle de pragas, manutenção, calibração, gestão de fornecedor, critério de recebimento e armazenamento de matéria-prima, análise laboratorial, que mais, Aline? Rastreabilidade, recall. Então, isso tudo e mais outros programas de pré-requisitos que nós temos para sustentar, né, essa avaliação de risco que a gente tem, tá? E o que vai ser, então, esse PCC? Né? A sigla é AP, então é análise de perigos, e depois esse PCC, é esse ponto crítico de controle. Lembrando que é uma etapa que vai ser controlada para garantir essa segurança. Então, a gente tem que pensar assim: essa etapa, ela vai eliminar o meu risco, o meu perigo, né? É a etapa final, o produto vai passar por mais alguma outra etapa subsequente para eliminação desse perigo, né? Então, geralmente, o PCC, ele é a última etapa, tá? Para quê? Porque você sabe que se você tiver um desvio naquele monitoramento, tiver um desvio ali, você pode contaminar, né? Você pode passar o alimento. Ou então uma etapa subsequente, que você, se você não tiver um controle, você pode recontaminar aquele alimento, tá? Por isso que a gente fala em temperatura de cocção, tempo e temperatura de montagem de marmita, tá? Resfriamento, porque se a gente não tiver um resfriamento adequado, a gente pode recontaminar o produto, tá? Então, quando a gente jogar isso dentro da árvore decisória, a gente vai começar a entender, tá? O que seria esse ponto crítico de controle, tá bom? Deu para entender? Sim. Eu estou falando muito rápido? Não. Tá. E qual que é o seu papel? Uma pergunta, tu vai explicar sobre a árvore decisória, né, Thaís? Vou, tá? Vou. Eu vou abrir para vocês a árvore de vocês aqui e vou explicar, tá? Tá. E qual que é o seu papel dentro do plano HCCP? Por que você é importante para essa ferramenta, né? Primeiro ponto, a gente tem que seguir os procedimentos que a empresa, a qualidade estabeleceu, porque a qualidade, junto com a equipe ESA, definiu, fizeram avaliação de risco e sabem que se eu preciso controlar a temperatura de cocção, é porque não é coisa da nossa cabeça. Foi identificado que ali é um ponto crítico de controle. Então, a gente precisa seguir, né, esse procedimento da empresa. Segundo ponto, se a gente identificar alguma não conformidade, algum desvio, né, a gente tem que avisar. Então, se tem alguma coisa que fugiu do procedimento, que está incomodando, é porque está no lugar errado. Então, a gente precisa, né, comunicar imediato a nossa chefia, ou então a pessoa responsável, né, sobre esse desvio. E participar, a gente tem que ter um papel importante dentro do processo. Então, a gente não pode permitir que o nosso colaborador, que o nosso colega faça errado. Se está errado, se está te incomodando é porque está errado. Né? A gente não se incomoda com o que está certo, não é verdade? Né? Então, a gente precisa entender e fazer os nossos colaboradores entenderem que eles são importantes no processo e que cada um tem a sua responsabilidade, tá?
Por exemplo, como que a gente pode trabalhar com responsabilidades? Exemplo no nosso dia a dia, como que a gente pode aplicar esse nosso comprometimento? Lavando as nossas mãos, higienizando as nossas mãos, preenchendo os registros corretamente para a gente fazer esse monitoramento, essa aferição das temperaturas, do tempo, né? Outra coisa, medindo, monitorando as soluções sanitizantes, verificando que a limpeza dos equipamentos antes do uso. Eu vou fatiar um queijo, o equipamento está sujo, está cheio de barata. Exemplo, tá, gente? Eu vou usar mesmo assim? Opa, peraí, eu vou lá, vou fazer uma higienização no equipamento, né? Eu vou acionar o controle de pragas, e tudo isso a gente tem que ter uma certa consciência. Terminei, né, de fazer o fatiamento, vou lá, higienizo o equipamento, protejo o equipamento para ele não ficar exposto, né? Antes de usar, no dia seguinte eu vou lá, faço uma inspeção, se precisar já borrifo um álcool 70 antes de usar, e por aí vai, tá? O que a gente tem que ter na nossa mente? Exemplo do nosso dia a dia, principalmente, manter os nossos locais de trabalho, os nossos utensílios, né, limpos, e principalmente os locais organizados. Quando a gente tem um ambiente de trabalho limpo e organizado, facilita até o nosso desenvolvimento do trabalho. Eu fico brincando, mas assim, é sério. Quando eu estou, por exemplo, acaba que eu trabalho muito, muito home office, né? Tem dia que, por exemplo, a minha casa na correria, assim, querendo ou não, bagunça um pouquinho. Quando ela sai do lugar, eu não concentro. Eu tenho que parar, arrumar, para eu conseguir sentar e concentrar. Eu fico igual barata tonta, assim, ó. Eu fico desorientada com bagunça, né? Dentro do meu ambiente de trabalho. E me faz mal, né? Então, essa consciência que a gente tem que ter. O nosso local de trabalho tem que ser limpo e organizado, né? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Tem dia que eu arrumo casa, assim, à noite que eu chego, eu sei que no dia seguinte eu vou ter reunião, se minha casa não tiver... Hoje, tadinha, até minha menina, a minha faxineira está aqui me ajudando, porque ontem eu cheguei, parei de trabalhar ontem quase 8 horas da noite. Eu falei, gente, eu não dou conta, né? E a gente fica nessa correria nossa, então a gente precisa manter o nosso ambiente de trabalho, né, organizado, tá bom? Ok. E qual que é a consequência de um erro nosso quanto colaborador dentro de um sistema de gestão? Né? Então, qual que é a consequência? Primeiro ponto, a gente vai ter um alimento contaminado. Então, a gente vai passar um risco para os alimentos. E isso vai gerar o quê? Um problema de saúde para os nossos consumidores, para os nossos clientes, né? E, além disso, denúncias, processos, prejuízos, multa, interdição, né? Exatamente pelo exemplo que eu dei para vocês. Hoje está muito fácil o quê? As redes sociais, celular. Então, o que a gente faz? Tudo a gente filma, bota na rede social e viraliza. Questões assim de segundos, viraliza tudo muito fácil, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? E o que é importantíssimo dentro do sistema, né? Do plano HCCP, a PPCC? A comunicação. Então, nós, quanto colaboradores, precisamos o quê? Informar o líder sobre qualquer mudança, qualquer problema, qualquer situação que coloque em risco os alimentos ou a segurança da nossa própria segurança, né? Então, assim, por exemplo, você está lá com caldeirão, o manômetro lá, você viu que ele não está funcionando direitinho, você vai deixar? Não, claro que não. Porque além da segurança dos alimentos, a sua segurança é a segurança dos seus colegas de trabalho, né? Então, essa conscientização que é importante. E a comunicação, ela vai trazer, querendo ou não, uma satisfação até para o nosso próprio, que a gente chama cliente interno, né? Que é o nosso colaborador, nosso colega de trabalho. Porque quando a gente trabalha em equipe, um ajudando ao outro, a gente deixa um ambiente mais saudável. E isso impacta na segurança dos alimentos, porque vocês vão evitar sabotagem, vocês vão evitar que o colaborador faça alguma coisa para te prejudicar, para você, entendeu? Você sabe que tem, quando o funcionário não está satisfeito, se ele quiser colocar um veneno na comida, ele vai lá e coloca. Né? Hã? Sim, verdade. Bota uma barata, pega lá no... Enfim, gente, vocês já tiveram uma situação, é porque acho que a Jéssica vai saber.
de um estudante, foi na universidade, foi numa escola, acho que foi numa universidade aí que vocês... Ele colocou uma aranha. Não foi, Jéssica? Acho que foi na UEA, sim. Não foi? Foi. Para prejudicar a RK. Só que aí a gente, na época, as meninas entraram em contato. A gente entrou com todos os documentos, falando: olha, é impossível. A gente não tem, a gente conseguiu tirar, não foi? Respondemos o cliente e tal. Eles chegaram a denunciar vocês, não chegaram? Eu não lembro. Hã? Sim. Denunciaram a vigilância, não foi? A gente teve que entrar com um monte de coisa, assim, e a vigilância realmente viu que não era nossa. Né? Então, quando a gente tem uma ferramenta dessa, ganha peso até na defesa de vocês perante alguma situação que coloque em risco, entendeu? Tá? E o ponto que eu falei que agora esse aqui, o plano HCCP vai trazer, essa questão da segurança de alimentos, está sendo assim, as normas, elas passaram por atualização agora em 2023, 2024, algumas normas foram atualizadas, 22 e 23 para aplicar em 2024. E um ponto que entrou, tanto a BRC quanto a IFS, né, foi essa questão da segurança, essa cultura de segurança. O que nós, como colaboradores, prestadores de serviço de empresas de alimentos, a gente tem que ter em mente? Que fazer o certo sempre. Se algo está errado, vai incomodar, e a gente tem que corrigir. A gente precisa ter o compromisso de todos os colaboradores, em todos os níveis. Então, assim, desde lá do diretor, do presidente, do dono da empresa, passando pela diretoria, gerência, até chegar lá no porteiro, até chegar lá no auxiliar de serviços gerais, tá? Então, todos têm que ter compromisso com a segurança e qualidade dos produtos. Lembrando que, quando a gente tem uma ferramenta, o plano HCCP implementado, a gente vai ter uma prevenção de problemas futuros, né? Porque a gente faz uma gestão de risco, controla esses riscos e evita-se transtornos futuros. E a gente precisa ter consciência de que cada colaborador tem um papel importante dentro da etapa. Então, se hoje, por exemplo, ele está ali higienizando um alface, um tomate, picando um legumes, ele tem o mesmo peso do cozinheiro que está fazendo a cocção. E ele tem um papel importante, porque se ele não está ali higienizando, se ele quiser te sabotar ali na higienização, por exemplo, falar assim, que higienizou para você e na verdade ele não higienizou, ele vai colocar seu processo em risco. Então, ele tem que mostrar, a gente tem que mostrar para ele que ele é importante e que o trabalho dele é importante. A gente tem que valorizar cada um dentro, né, da cadeia aí, tá? E lembrando que a segurança dos alimentos, ele não vai depender só da equipe da qualidade. Muito pelo contrário, vai depender de todos dentro da organização, tá? Até porque o plano HCCP não é só a qualidade que é envolvida, vocês têm uma empresa, né, toda, uma cadeia toda que tem que entender. Então, pessoal de manutenção tem que entender o papel deles dentro do plano HCCP, a alta direção tem, porque tem a parte de investimentos que requer, depende deles, né, e por aí vai, tá? Não é somente qualidade, tá? E aí, o plano HCCP, ele tem uma metodologia, tá? E essa metodologia nada mais é, tá? Isso tanto para ISO quanto para 22000, ela vai trazer, a 22000 vai trazer de uma forma um pouquinho assim, os termos diferentes, mas eu tentei colocar para vocês de uma forma mais simples de vocês entenderem, tá bom? Então, são esses 5 passos iniciais. Primeira etapa que nós temos que ter para elaborar e para organizar o plano. Construir uma equipe. A equipe HCCP é o primeiro passo. Não adianta a gente querer ter uma ferramenta, um plano HCCP preventivo, se a gente não tem uma equipe. Então, começa por aí, tá? O que as normas, o que eles pedem? Uma equipe multidisciplinar, formada com pelo menos um integrante de cada setor. Por quê? Porque o pessoal da manutenção, eles têm um conhecimento técnico diferente do pessoal da produção, que é diferente do pessoal da qualidade. E acaba que essas informações vão se complementando e melhora-se a avaliação de risco, tá bom? Então, primeira etapa,
construir equipe. Segundo passo que a gente vai fazer, a gente vai descrever o produto, as matérias-primas, os ingredientes, material de embalagem, tudo que envolve a produção daquele alimento, tá? Aqui seria como se fosse uma ficha técnica do produto, tá? Então, aqui a gente vai colocar o uso pretendido, as informações, os dizeres de rotulagem. O meu produto, ele é pronto para consumo? Ele tem que ter algum modo de preparo? Como que tem que ser? Então, assim, aqui a gente vai escrever exatamente os parâmetros microbiológicos, o transporte, tudo relacionado. Então, é como se fosse uma ficha técnica, tá? Dentro do plano dos produtos, ok? Vamos lá. A gente tem que ter também e descrever a intenção de uso, né? Por que que no plano ele tem que ter a intenção de uso? Vocês já ouviram falar, eu adoro dar esse exemplo, que para mim é muito verdadeiro. Vocês já ouviram falar de uma senhorinha lá nos Estados Unidos, que ela comprou um micro-ondas, deu um banho no gato, né? E colocou o gato para secar no micro-ondas. É isso. O gato morreu, ela teve um transtorno emocional grande, porque ela matou o gato. O que que ela fez? O advogado entrou com uma ação contra a empresa do micro-ondas, porque lá não estava falando que não poderia secar animais. O uso pretendido errado. Tá vendo? E aí, hoje, o que que as empresas eletrodomésticos, o que que as empresas fazem? Pode olhar lá, tem um animalzinho e um tracinho assim, ó, proibido usar. Sabe igual a gente fala proibido fumar? Tem um animalzinho cortado. Por quê? Porque sabe que não é para ser usado em animais. Uso pretendido. Só que, além disso, né, o ser humano ele é muito criativo, né? Então, a gente tem também o uso criativo. Então, quando a gente for fazer intenção de uso, a gente tem que ter cuidado com o uso criativo. Então, por exemplo, um exemplo que é muito fácil da gente entender quanto o uso criativo. Esqueci o nome, miojo. Miojo, macarrão instantâneo, né? Macarrão instantâneo, ele foi feito para a gente fazer como? Ferve a água, coloca 3 minutos, não é isso? Você consumir ele cozido, certo? Só que o que as pessoas fazem? Come cru. Olha o uso criativo. Comem cru. Ou seja, a indústria, ela teve que desenvolver ferramentas para garantir que, se o cliente comer aquele macarrão cru, não vai causar nenhum dano de segurança à saúde dele. Uso pretendido, intenção de uso. Então, além da gente ter, né, o uso pretendido, a gente tem que pensar também no que o consumidor pode fazer com aquele produto. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Feito isso, essas 3 etapas iniciais, nós vamos montar os diagramas de fluxos em linhas. Nas linhas de produção, perdão. Os fluxos nada mais é do que o nosso fluxograma de processo. Né? Então, aí na RK, se eu não me engano, nós temos, eu acho que 4 fluxos, não é, Aline? Acho que é. 4 fluxos, tá? Que a gente separou por grupos de produtos. Então, a gente tem a linha das refeições quentes transportadas, temos a linha de sobremesa, a linha de bebidas, a linha de congelados e a linha de saladas, acho que é saladas, né? Vegetais cru, alguma coisa assim. Não lembro de cabeça. Saladas e frutas. Saladas e frutas, né? Então, se eu não me engano, são esses 4, no máximo 5 aí, grupos. Então, cada fluxo foi desenvolvido, certo? E essa 5ª etapa, a última etapa dessa inicial, a gente precisa fazer a validação desses diagramas, desses fluxogramas em linha, junto com a equipe. Então, a gente imprime os fluxos, vamos lá na linha. Então, primeira etapa, eu fiz recebimento. Tá, depois que eu recebi, eu fiz o quê? Armazenamento. Então, o fluxo, ele tem que seguir
exatamente o caminho do produto dentro, passando por todas as etapas, ok? Tá? E aí, feito isso, essa sequência lógica, então eu defino a equipe, descrevo o produto, identifico o uso, construo e valido o fluxo, eu passo para os 7 princípios, tá? Aqui é um exemplo de fluxo, faço a validação em loco, esse aqui não é de vocês, tá? Eu peguei um da internet, só para exemplificar, tá? Feito isso, eu vou estabelecer os 7 princípios, tá? De uma maneira bem simples, a gente não vai entrar, porque não é treinamento de equipe, treinamento eu tinha pensado, né, na noção. Primeiro princípio, a gente vai realizar a identificação dos perigos, tá? Então, a gente vai realizar a análise de perigos. O segundo princípio, a gente vai identificar os pontos críticos de controle. Depois que eu identifico os pontos críticos de controle, eu estabeleço os limites críticos de controle. Estabelecer os limites, eu defino o sistema de monitoramento desses limites. Ultrapassei esse limite crítico, eu tenho que tomar o quê? Uma ação corretiva. Feito a ação corretiva, eu faço o procedimento de verificar se esses monitoramentos, se os limites estão sendo respeitados. Feito isso, eu estabeleço toda uma documentação, um registro do desempenho do sistema de gestão, tá? Então, bora lá. Primeiro princípio. Então, o que é o primeiro princípio? Essa análise e identificação dos perigos. Então, a gente vai levantar em todas as etapas, então a gente vai pegar lá o nosso fluxo, em todas as nossas etapas da cadeia produtiva do fluxo, tá? De cada fluxo, a gente vai identificar os perigos. Então, lá no perigo de recebimento de mercadoria. Quais são os perigos que a gente pode ter? Será que lá na etapa de recebimento eu posso ter um perigo químico? Estou fazendo recebimento de mercadoria. Sim ou não? Um perigo físico? Sim ou não? Opa, mas espera aí. Eu tenho um perigo físico, eu estou recebendo, tá? Aí a gente vai fazer por produto. Estou fazendo o recebimento de folhagem. Tem um perigo físico na folhagem? Tenho. Insetos de lavoura, pedra, sujeiras, né? Sujidades. Opa, então eu tenho perigo físico no recebimento? Tenho. Ali é uma barreira de perigos físicos. Estou recebendo um lote de alface. Vocês viram lá que está cheio de... Gente, uma caramujo, né? Cheio de lesma. E aí, vocês vão receber? Não vão receber? Então, ali cria-se o quê? Uma barreira para controle do perigo. Perigo químico na folhagem. Tem perigo químico na folhagem? Tenho. Quantidade de agrotóxico. Defensivos acima do permitido. O que a gente faz? Gestão de fornecedor. Como que está a homologação dos seus fornecedores? Tá vendo que a gente vai começar a avaliar produto por produto, etapa por etapa, para saber se ali naquela etapa do processo a gente vai ter perigos? Tá vendo? Então, aqui a gente começa a avançar, tá? Então, por exemplo, risco de bactéria na carne crua, um pedaço de metal de algum equipamento ali durante o manuseio. Tem risco? Não tem? Tem perigo? Não tem? Então, todas as etapas, certo? Deu para entender? Sim, sim. Deu, tá? Identifiquei o perigo, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Vou pegar a cocção para vocês entenderem que a cocção é o coração, tá? Vamos lá. Dentro do frango, a gente está falando do frango. Recebi o frango. O frango, qual que é o risco no recebimento do frango? Vamos lá, o que vocês acham? Qual que é o perigo? Vamos lá, qual que é o perigo do recebimento do frango? Temperatura, né? Temperatura, perigo biológico. Vamos pensar em salmonela, tá? Perigo biológico. Como que eu sei que eu vou controlar o perigo biológico? O que você precisa fazer no recebimento?
Hã? Seria a A temperatura. Tem temperatura mínima ali. Então, já defini um limite de, vou chutar aqui que eu não lembro de cabeça, 7 graus, 8 graus. Meu limite máximo, certo? Certo. Feito isso, estou recebendo um frango a 12 graus. Se o meu limite é 8, o que você tem que fazer? A gente vai verificar se a gente vai receber o frango e atrás da planilha a gente coloca a nossa ação. Isso, ação corretiva. Opa, mas espera aí, esse frango a 12 graus eu não recebo. Devolvo. Ação corretiva, eu não recebi. Eu criei uma barreira ali na etapa de recebimento. Tá? Ação corretiva. Tá bom? Então, vamos lá. Recebi o frango a 5 graus, resfriado, dentro do meu padrão. Armazenei ele a 4 graus. O colaborador do açougue fez a limpeza, cortou, mandei para a cocção. Cozinhei o frango. Vamos lá na cocção agora. O cozinheiro cozinhou ele, né? Dentro da etapa lá da cocção. Qual que é a probabilidade de você não atingir essa temperatura de 74 graus? É mínima. Mínima. Então, a probabilidade de ocorrer uma salmonela na cocção, ela é baixa. Aí você vem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, é baixa. Probabilidade baixa, nível 1. Mas qual que é o risco da gente ter uma salmonela, né? Qual que é a gravidade, qual que é a severidade da salmonela na saúde? A severidade é alta. Então, é 3, tá vendo? Então, você vem aqui, quando você vai cruzar a informação, probabilidade baixa, probabilidade baixa, aqui, com risco alto, aí você vê a severidade aqui, ó, 3. Então, o nosso risco vai ser o quê? 3. 3 é o quê? O risco. 3, médio. Médio. Então, o nosso risco da gente ter uma salmonela no frango é médio. Agora, é diferente, por exemplo, eu não monitoro a temperatura do frango. Eu não sei a probabilidade. Então, se você não tem controle, o risco, a probabilidade é alta, a severidade é alta. Tá vendo aqui? O seu risco vai ser alto, vai ser 9. Tá vendo? Então, aqui a gente vai sempre multiplicar probabilidade por severidade. Então, a gente vai cruzar aqui para a gente avaliar o risco, tá? Então, essa matriz de risco foi a que a gente usou, tá? Severidade, probabilidade, alto, qualquer evento que põe em risco a saúde do consumidor, causando danos severos, médio, qualquer evento que ameaça a segurança do produto e que possa causar danos leves, e baixo é quando o dano é mínimo à saúde. Então, por exemplo, vamos pegar outro exemplo. Eu tenho lesma lá no recebimento de mercadoria. Qual que é a probabilidade? É baixa. E a severidade de uma lesma? Vai causar só injúria. Risco baixo. Tá vendo? Não vai causar dano à saúde, vai causar injúria. Então, você não tem dano à saúde. Tá vendo que tem essa diferença? Entenderam como é que funciona mais ou menos uma matriz de risco? Entenderam? Sim. Tá, então vamos passar. Isso aqui é importante vocês entenderem, gente. Aí, feito isso, né, eu peguei lá, identifiquei os riscos, identifiquei os perigos dentro do fluxo. Fiz a probabilidade, fiz a severidade, né, identifiquei o risco. Quando a gente identifica o risco, um CCP, geralmente ele vai ficar vermelho. Ele vai ficar vermelho na sua avaliação de risco, tá? Quando você jogar lá na planilha. E aí, feito isso, vou pegar o quê? A árvore decisória para identificar se ele vai ser um ponto de controle, um PPRO, né? Ou se ele vai ser um PCC, tá? Então, a gente vai definir em quais as etapas o perigo pode ser controlado de forma eficaz. Então, por exemplo, temperatura de cocção de um alimento é um PCC, porque ele elimina as bactérias patogênicas que causam doenças, tá? Identificando o PCC, foi o que eu falei para você, né? Aqui eu tinha colocado uma árvore decisória, mas eu vou fazer melhor. Eu vou abrir o plano de vocês para eu explicar pelo plano de vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil.
Essa árvore decisória aí, Thaís, ela é de acordo com a 22.000, não, e não com o Codex, né? Isso, 22.000, tá? Porque o de vocês tem que ser a 22.000, tá? Entendi. Aí, no caso, não muda aí esse ano que tu botou ISO 2006, né, que está escrito aí. Nessa daqui, por que que eu não quero mexer na avaliação de vocês? Porque essa árvore, como é a mesma auditora, ela adorou essa árvore. E a gente usou essa árvore de referência, a metodologia da Food Design, que é uma empresa muito reconhecida e tal. Então, assim, não tem problema. A árvore decisória a gente pode escolher, não tem problema. Por quê? Porque ela queria que mostrasse dentro da árvore, aqui, ó, isso aqui, ó, o PPRO. Deixa eu aumentar na tela aqui para vocês verem mais. Isso aqui, ó, PPRO. Na primeira auditoria, a árvore não mostrava o PPRO. E ela não gostou. PPRO. Ela não gostou. Então, eu acho que a gente não deve mexer nessa árvore, tá? Por quê? Aqui, ó, vamos pegar. Insumo. Então, vamos lá. O frango. Salmonela no frango. O perigo é significativo? Sim, né? Então, a gente vai para a questão 2. Existe etapa no processo de produto que controla o perigo? Sim, a gente tem cocção. Estou falando de frango aqui. Indicar qual a etapa, tá vendo? Para que a gente sabe que tem medida de controle. Vamos pegar agora aqui um outro perigo. Vamos lá, um cabelo num pacote de arroz. Estou chutando. Nem tem. Uma pedra no feijão. Você viu uma pedrinha no feijão. O perigo é significativo? Uma pedra no feijão? Não necessariamente, né? Então, não. PPR. Ele é controlado por quê? Programas de pré-requisitos, gestão de fornecedor. Matei aqui, gestão de fornecedor. Agora, vamos lá. Caco de vidro. Ai, gente, eu tô tentando... Fala algum produto aí de vocês. Caco de vidro. Ai, não sei, tô pensando em algum. Uma bag. Numa bag. Tá. Num caco de vidro, num arroz, num feijão. Você viu lá um monte de caco de vidro. Você identificou no macarrão. Opa, caco de vidro é significativo. Por quê? Porque vai causar dano na saúde. Então, é significativo. Existe etapa do produto que controla? Não. Caco de vidro? Como que eu vou controlar? Não. Existe etapa na cadeia de produtos que controla o perigo? E aí, existe? Sim ou não? Sim, a gente tem recebimento, a gente tem etapa anterior, gestão de fornecedores, avaliação. Então, vamos pedir. Há uma medida de controle, né, para o perigo no insumo antes do uso? Sim, gestão de fornecedor. Existem medidas preventivas? Existe. Aí a gente vai descendo, tá vendo? E aí, é possível monitorar a medida e o tempo de cocção antes da expedição? Opa, como é que você vai identificar que tem caco de vidro? Se for da cor do alimento, você consegue, sim ou não? Aí você vai... Então, assim, você vai trabalhando com o tipo de perigo. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Acho que vai ficar mais fácil que eu só falo. A cabeça já está dando. Aqui, ó. Quando a gente joga na árvore, ela já vai trazer. Então, por exemplo, arroz branco, não foi identificado o perigo. Feijão carioca, pedra, oriundo do manejo do campo, justificar a probabilidade. Probabilidade baixa. Tá vendo? Aí tá aqui, ó. Justificativa, produto adquirido, de fornecedor homologado, severidade, é leve, porque causa injúria, né? Qual que é o risco? É baixo. Qual que é a medida de controle? Passa por inspeção visual antes da utilização em cocção, ausência de corpos estranhos, e aí aqui começa. O perigo é significativo? Sim ou não? Sim. Existe etapa? Sim. Para aqui. Aí, ó, para perguntas. Isso aqui já está tudo dentro da árvore, controlado por PPR, porque ele vai eliminar a pedra. Agora, deixa eu pegar aqui um frango, uma carne, para vocês entenderem a diferença. Aqui, ó, carne bovina, risco físico, pelo do animal,
Salmonella, E. coli, tá vendo? Então, a gente vai fazendo a probabilidade, a justificativa. Qual que é a severidade de uma salmonela, de uma E. coli na carne? Dano à saúde. O risco alto, tá vendo? Medidas de controle, aí você tem um nível aceitável. Ausência conforme a higiene. Então, aqui, ó, tá vendo que a gente sustenta com legislações, com padrão? O perigo é significativo? Sim. Existe etapa no processo para controlar o perigo? Sim. Morreu aqui. Tá vendo que isso tudo dentro da árvore? Isso aqui é de matéria-prima. Aí a gente tem a árvore de processo. São árvores diferentes. Lembra que eu falei que a gente não pode usar a mesma árvore? Árvore de processo. Então, vamos lá. Árvore de processo. Mesma coisa. Perigo é significativo? Vamos pegar lá. A etapa de cocção. Salmonela no frango. O perigo é significativo? Sim. Existe etapa no processo que controla o perigo? Sim, né? A cocção controla o perigo. Nessa etapa, há uma medida essencial, né, no controle do perigo? Sim, se eu não tiver uma medição, uma aferição de temperatura, eu passo uma salmonela. Existe medida de controle, esta medida de controle previne elimina o perigo? Reduz? Sim, elimina, não elimina? Sim. Possível monitorar a medida do tempo de correção antes do produto acabado? Sim, porque o que você pode fazer? Você pode voltar ele para a cocção, atingir a temperatura de 74 graus para você matar a salmonela. Essa medida de controle é aplicada diretamente no produto? Sim, a gente não afere a temperatura diretamente, é um PCC. Tá vendo como a etapa de cocção é um PCC? Agora vamos lá. Sanitização de vegetal. O perigo é significativo? Uma salmonela no alface. Perigo é significativo? É. Existe etapa no processo fabril que controla o perigo? Sim, a gente faz o quê? Monitoramento, não é? Nessa etapa, uma medida de controle essencial? Sim. Essa medida controla, elimina, reduz? Sim, elimina e reduz a salmonela lá. É possível monitorar a medida a tempo do produto acabado ser expedido? Sim. Sim. Essa medida é aplicada diretamente no produto? Sim. Aí é que tá. Vamos lá. Aqui, a gente está aplicando a medida na solução sanitizante. E aí, ó, existe programa de pré-requisitos que é essencial no monitoramento? Sim. PPRO. Pela árvore decisória, a gente conseguiu sustentar que a solução sanitizante de vocês fosse um PPRO e não um PCC, tá? Por quê? Porque a gente teve depois, tem etapa posterior em algumas situações que você consegue eliminar o perigo, com exceção, claro, dos vegetais crus. Mas os cozidos vai passar por cocção, então a gente conseguiu sustentar por PPRO, que é um programa de pré-requisito operacional. Por isso que é extremamente importante, quando você fizer isso, da mesma forma que você tem PCC, o seu monitoramento de PPRO, que aqui no caso de vocês, medição de cloro na rede de abastecimento. Gente do céu, eu confundi, peraí. É porque assim, tem cliente que é PCC e tem cliente que não é PCC, o sanitizante, tá? Então, peraí, vamos voltar. É PPRO mesmo. Não, a gente é PCC. Sanitizante. O de vocês é PCC. É PCC, então tá certo. Então, gente, me perdoa. É porque eu tenho um cliente que usa árvore diferente, tá? Desculpa, confusão. Peraí, deixa eu voltar aqui. É PCC, não é? Isso. Então, é diretamente no insumo, PCC, tá? Vamos pegar agora aqui eu queria mostrar para vocês o PPRO. Deixa eu ver qual que é o PPRO de vocês, para eu conseguir. É o cloro na água. Cloro na água. Então, vamos lá. O cloro da água de vocês. O perigo é significativo? Se você tiver uma... Estou tentando lembrar. É uma E. coli
na água. Perigo é significativo? Sim. Existe etapa no processo fabril que controla o perigo? Sim. Sim. Nessa etapa, há uma medida de controle essencial para o perigo? Sim. Existe medida que controla, elimina o perigo? Sim, a gente não coloca o cloro na água. Sim. Possível monitorar a correção a tempo antes do produto ser expedido? Sim. Sim, a gente faz o monitoramento. Essa medida é aplicada diretamente no produto final, no alimento? Não. Tá vendo? Não é no alimento diretamente. Faz parte do programa de pré-requisitos? Sim, é monitorado por PPRO. Tá? Me perdoe ali pela sanitizante, porque eu achei que o de vocês não era. Eu confundi o sanitizante do abastecimento, tá? Mas vocês conseguiram entender? Sim. Ficou confuso? Não deu para. Eu entendi, sim. Tá. Então, tá bom. Tá vendo a árvore? Aí, assim, o que eu aconselho vocês de verdade? Como a Maria de Fátima, ela já gostou dessa árvore, ela aprovou essa árvore, eu não mexeria. Porque ela quer ver a saída do PPRO e ela quer ver a saída de PCC. É E porque que como saída de PPR? teve a mudança do código para 2023, né? E aí a gente ficou na dúvida, eu fiquei na dúvida se a gente deveria mudar, fazer alguma alteração por causa desse códex, entendeu? Mas como você falou que ele é baseado na 22.000, então não precisa mudar, não é isso? É, a 22.000 e ela está validada, tá? Sim. Ou, foi elaborada uma ISO do APPCC, tá? É do ano passado, mas essa árvore de vocês, ela está melhor do que a árvore que está na ISO. Então, eu não mexeria, Ok. tá? Porque, assim, ela já está validada, inclusive, pela auditoria ano passado. E ela está atendendo vocês perfeitamente. E a avaliação de risco foi toda feita em cima dessa árvore. Deixa eu te perguntar, Thaís, ela analisou aba por aba ano passado Foi. do plano? Foi. Entendi. Tá? E aí vocês vão precisar mostrar para ela essa validação que é aquela aba que a gente estava ajustando, tá? Que tinha ficado faltando. Tá? Sim, tá. Eu ajustei já conforme você fez lá no último treinamento, eu fiz os ajustes. Só ficou a última aba que você não vai mexer hoje, né? Isso, a gente vai mexer nela hoje, tá? Ok. Então, vamos lá. Gente, o plano HCCP, ele é meio enjoado mesmo, tá? E aí, aqui foi um outro exemplo. Essa daqui é do Codex, tá? Decisão de matéria-prima. Então, começa com a pergunta 1. Cadê? Uai, ficou falando, tá cortada a árvore. Tá vendo? Tá cortada. Eu vou ajustar. Aí tem a árvore de processo. Tá vendo que na árvore de processo não tem nada falando de PPR? PPRO? A 22.000 exige o PPRO. Tá? Então, essa árvore que ela é do Codex. Tá? Então, para vocês, no caso de vocês, não se aplica. Tá? Feito isso, identifiquei quais são os PCCs e os PPROs, e eu vou definir, então, os limites críticos. Então, eu sei que lá na cocção eu tenho 74 graus, um limite mínimo. No recebimento, eu tenho que receber até 8 graus os resfriados, pescados resfriados 3 graus, 4 graus, ovo, aí também tem a particularidade, né? Então, isso foi estabelecido. Só que aí, quando a gente estabelece, a gente utiliza requisitos também legais, né? Embasamento legal, embasamento em artigos científicos, estudos, para a gente definir qual que é o limite. Então, por exemplo, eu estou tentando lembrar o PCC de vocês de cabeça, gente, é muita coisa para lembrar de cabeça. Vocês têm o resfriamento. O resfriamento de vocês, a gente também tem uma etapa crítica ali. Por quê? Porque a própria legislação nos obriga que a gente tem que abaixar a temperatura de 60 graus para baixo, de 10 graus em até 2 horas. Então, a própria legislação já definiu o nosso limite crítico ali. Tá? Então, isso aí também para a gente é importante. Tá? Princípio 4, a gente vai estabelecer o procedimento de monitoramento. Nada mais é do que acompanhar e registrar os dados dos PCCs em tempo real. Registrar a temperatura,
tempo de manipulação, solução sanitizante e por aí vai, tá? E o que é importante a gente saber quando a gente está fazendo um monitoramento? Primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente está medindo. Ah, eu estou medindo uma temperatura, estou medindo um tempo, estou medindo uma solução, a gente vai definir, né? Então, o que a gente está medindo? Segundo que, como que a gente vai medir? Ah, eu vou usar um termômetro infravermelho, eu vou usar um termômetro espeto, no centro geométrico. Não, eu coloco um sobre o outro e coloco o termômetro espeto. Isso aí tem que estar bem especificado. Quando que a gente tem que fazer essa aferição, essa medição? Qual que é o tempo? É uma vez por dia, 2 vezes, a cada lote recebido, a cada final de cocção? Então, isso a gente tem que definir aqui. Quem que vai realizar essa medição? Ah, é um auxiliar da qualidade, é uma técnica de nutrição, é o supervisor de produção. Quem que é a pessoa responsável, né? Em que equipamento se faz essa medição? Né? Como que é feito, então? Em qual equipamento? Infravermelho, laser, cronômetro, termômetro, enfim, tá? Manômetro e por aí vai. E onde se registra essa informação? Na planilha do CCP, na planilha do PPRO, enfim, tá? Então, isso aqui a gente tem que definir nesse momento. E quando houver alguma falha no monitoramento, o que a gente precisa fazer? Quando tiver algum desvio no nosso monitoramento. Ah, o meu limite crítico foi ultrapassado, não foi atingido. O que você faz? Ação corretiva. Tá? Então, a gente entra com as ações corretivas, tá? Que nada mais é, o frango lá não atingiu a temperatura, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com ele para a cocção, a gente vai descartar, a gente vai reprocessar, né? Então, isso vai estar estabelecido. Quando a gente foi ajustar os PCCs de vocês, a gente tentou colocar as planilhas mais autoexplicativas para facilitar e orientar quem está manipulando, quem está monitorando ali, tá bom? Feito isso, a gente vai estabelecer o processo de verificação do sistema e das planilhas de monitoramento. Então, vamos lá. Hoje, eu estou monitorando a temperatura da cocção. Monitorei, preenchi a planilha, tudo certinho. Aí vem a Aline, né? Vai lá e vai validar, vai fazer um sistema de validação e verificação da minha planilha, para saber se a minha temperatura, se o meu tempo, eu respeitei os meus limites críticos. E se eu tomei a ação corretiva no caso dos desvios, tá? Além disso, dentro dessa verificação, a gente precisa fazer a verificação e a validação do plano HCCP. Então, a gente precisa testar equipamento, validar se os nossos limites críticos estão sendo respeitados, né? Então, é isso que a gente vai fazer, que a gente está fazendo aquele ajuste, aquela atualização no nosso plano, naquela aba que eu vou mexer e finalizar com ela hoje, tá? Por quê? Porque a gente precisa garantir que o plano esteja funcionando na íntegra, para a gente garantir que os perigos estão controlados em todas as etapas do processo, tá? Coordenador de produção, líder, gerente de qualidade, eles têm que verificar se os auxiliares estão monitorando com os corpos de prova. Então, o que significa isso? Eu tenho que, de vez em quando, fazer uma auditoria lá. Hoje a Maria Eduarda está lá monitorando a montagem do PCC, né? De montagem da marmita. A Fabiana, de vez em quando, vai lá verificar, vendo se realmente ela está fazendo o monitoramento certo. A Jéssica vai lá conferir, né, se os monitoramentos estão funcionando. Então, a gente precisa botar em prática, garantir que aquilo que está sendo monitorado está sendo validado e verificado. Então, a gente tem que fazer meio um corpo de prova ali, tá? E, por fim, o 7º princípio, estabelecer todo o procedimento para informar e documentar o desempenho do sistema de gestão. O que significa isso? Registrar todos os controles, monitoramentos, né, das ações tomadas. Planilha de temperatura, registro de documentos, análises laboratoriais,
É toda a parte da gestão documentada mesmo, do sistema de gestão como um todo, que ele vai ser o nosso pré-requisito ali, né, para a gente sustentar o plano HCCP. Só um detalhe: todas as planilhas de controle devem ser preenchidas corretamente e arquivadas. Não pode, em hipótese nenhuma, tá? Utilizar corretivo. Se rasurou, manda passar limpo. No máximo, o que você vai fazer? Passar um traço, colocar, fazer uma ação ali que teve uma rasura, vai validar, carimbar e datar, que ali é uma rasura, tá? Mas o ideal é passar limpo, gente, evitem problema, tá? E lembre-se, planilha de registro é documento. A auditoria, ela vai olhar registro. Por quê? Porque o registro vai sustentar tudo aquilo que vocês fizeram. Como que você vai validar que o seu sistema de gestão, que os seus procedimentos, que os seus PCCs estão estão funcionando? Por meio do controle de registros, tá bom? Alguma dúvida? Por enquanto, não. Não? A gente adora deixar uma frase, né? A parceria é nossa meta, os resultados são nossa consequência. E a gente adora deixar essas frasezinhas assim, né? Porque ajuda, né? E é isso. Alguma dúvida? Liz, quais são os exames que as pessoas têm que fazer que trabalham diretamente lá na produção dos ASOS? Esse que é o exame de sangue, o hemograma. Tem que ver o que está solicitado no PCMSO, PCMSO, o que o médico indicou. Só né? que, geralmente, para manipulador de alimentos, eles colocam o exame de sangue e o paracitológico, tá? É o de fezes. Se eu não me engano, é isso que a gente tinha pedido para colocar no PCMSO de vocês, tá? Tá. Então, eu vou verificar com o departamento pessoal referente a esses exames, né? Para a gente dar uma verificada se tem alguém pendente, né? Esse exame, no caso, seria da equipe ESA e também das pessoas que trabalham lá diretamente, né? Diretamente. Tá? Pelo escopo, Tem que né? estar- Quem está envolvido no escopo da auditoria. Mas assim, qual é o exame? O hemograma que você está falando? Qual é o exame que você está falando? Perdão, Thaís. O hemograma completo. Geralmente, se eu não me engano, tem um Tem. hemograma, mas isso é fácil. Vocês estão com o procedimento de vocês? Deixa eu Pega ver. o PCMSO. Tem que dar uma olhada lá, né? Mas eu acho que tem isso dentro do procedimento de vocês. Deixa eu ver aqui. Até porque, por exemplo, na outra empresa que eu trabalhava, eu fazia o exame de BAC. Eu não fiz exame de BAC, eu não fiz exame de fezes, eu não fiz exame de urina. Entendeu? Mas lá na outra eu fazia. Exame de fezes Porque precisa. eu também entrava na cozinha. E aqui eu também, porém, não fiz, entendeu? Eu até lembro que na última vez nós tivemos aí, a gente pediu para eles alterar um monte de coisa do PCMSO, que tinha coisas a mais para algumas pessoas e coisas a menos para quem entrava dentro da produção. Quando eu entrei, eu falei, mas não vou fazer esses exames, não. De carro eu fazia lá, que eu não fiz. Caso a gente corrija. Então, a gente tinha pedido até para mudar isso. Mas não, até então, assim... Vou verificar, tem que Thaís, verificar. porque isso Ficou ficou um alerta O meu, aqui, por exemplo, entendeu? não tem. Eu entrei recente e não fiz esses exames. Aí nem pode. Outra pergunta, né? Em relação a esse perigo radiológico, teria que ver nessa análise de água já? Sim, o perigo radiológico, ele faz na análise completa da água, tá? Análise completa. Mas Então, deve já ter, existe, já né? tem. E aí a gente coloca sempre a análise completa, que é o anexo 9. É o anexo 9? 7, Acho não é? 7. Ai, não lembro. É o artigo 37 que vai trazer o alfa e beta semestral. Entendi. Semestral, né? Sim. Completo. Tá? A gente tem que ver Uhum. isso aí também. Tá, Doutor, não tá aqui, não. No de vocês, tá, a pasta tá vazia. entendi. Outra pergunta, em relação àquele anexo que tu mandou para mim referente da simulação do RICAL, que tem a simulação e tem o recolhimento, né? Aquele Sim. anexo lá é só do recolhimento, né? Não é Do da recolhimento.
não é da simulação do RICAL. E vocês É a simulação, é a mesma coisa. Vocês vão É a fazer mesma um formulário, você vai fazer uma simulação de recolhimento. É o Ah, mesmo. É o mesmo, né? Simulação de recolhimento. Isso. Aí, no caso, eu pego um anexo, ou todos aqueles anexos é uma coisa só. Não, você vai preencher. Primeiro, você vai mandar o primeiro anexo. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a rastreabilidade. Identificar o problema. Fechou a rastreabilidade? Só que você não vai falar isso para o seu cliente, que você já fechou. Porque se você fecha, porque você tem 4 horas para você fazer isso. Então, o que a gente recomenda? Faz a simulação, identifica. Aí deu certo, manda um e-mail, dispara o e-mail para o cliente falando que você está em situação de. Aí você vai disparar o e-mail com o primeiro anexo. Tá? E vai pedir para o seu cliente dar um ok de que ele recebeu. Vai pedir para ele verificar se ele tem no estoque dele, né, algum produto, se não tem, tal. Se ele falar que não tem, você vai preencher os 3 outros arquivos, tá? E vai mandar depois de umas 2, 3 horas assim para ele falando que você fechou e que você identificou em tantas lojas. Entendeu? Entendi. Aí depois você manda os 3 últimos anexos e pede para ele dar um ok. Explica de novo. Por favor, Thaís. Explico, vamos lá. Vocês vão, primeira coisa, faz a simulação. Porque se você não fechar a simulação, vocês vão dar um tiro no pé, tá? Então, faz a simulação da rastreabilidade. Fechou o balanço de massa, fechou tudo, monta o relatório, tá? Primeira coisa. Deu certo a rastreabilidade? Então, à tarde, de manhã vocês fazem a rastreabilidade, à tarde, vocês vão mandar disparar o primeiro e-mail com o primeiro anexo para o cliente, falando que vocês estão numa situação de simulação de recolhimento, né? E pedindo para que ele identifique se na produção dele tem algum produto do lote tal, que faz parte da simulação. Se ele falar que não tem, beleza. Você pode criar ali os dados no 3, no 4, não, no segundo, no terceiro e no quarto. Uma situação hipotética ali, você vai preencher. Depois de umas 2 horas e meia, 3 horas, você vai responder, falando que vocês fecharam a rastreabilidade, entendeu? Mas no relatório da rastreabilidade que você enviar para o cliente, você vai colocar o horário como se vocês tivessem feito a rastreabilidade à tarde. Pode ligar o computador. Entendeu? Entendi. Tá? Por quê? Porque tem que casar os horários da rastreabilidade com a situação de recall. Porque não adianta você postar e falar assim, eu fiz a rastreabilidade de manhã, mas o recall à tarde, não. Tem que ser paralelo. Mas, para vocês evitarem problema, dar um tiro no pé, o que a gente aconselha? Faz a rastreabilidade, fecha a rastreabilidade. Feito, fechou, deu tudo ok, vocês abrem o recall, só que coloca no relatório, como se vocês estivessem fazendo à tarde, para vocês não darem um tiro no pé. A não ser que vocês queiram fazer, não, vamos botar em prática, botar um negócio, vocês vão ter que se virar para fechar essa rastreabilidade em até 4 horas e mandar para o cliente em até 4 horas. Do momento que você disparou o e-mail. Eu acho arriscado. E você vai mostrar uma vulnerabilidade para o seu cliente. Entendeu? É só uma simulação, gente. Só uma simulação. Mas o certo é você mandar o e-mail, disparar o e-mail, abrir o processo, fechar no tempo real, tá? O certo é isso. Só que eu acho arriscado. Vocês estão aprendendo ainda. Thaís, a gente tem que escolher o cliente, a gente escolhe um cliente ou a gente manda para todos os clientes? Não, manda para o cliente do 14, do primeiro bis. Do primeiro. É o escopo da auditoria. Escopo da auditoria. Pede um ok dele. Pede o quê? O ok dele no e-mail. Escopo da auditoria sempre, gente. Porque às vezes a gente comunica coisas pelo WhatsApp. Seria problema. Seria problema se fosse pelo WhatsApp, tem que ser do e-mail, né? O e-mail é uma... É porque eu não sei nem se tem. No e-mail, formaliza por e-mail, tá? A Maria está dizendo aqui que não se sabe se
ler e-mail, se eles têm e-mail, até porque eles precisam até nem ler, mas tem que ter uma evidência que a gente está mandando, entendeu? É porque a gente se comunica com eles sempre por É o WhatsApp. Vamos perguntar, Maria. A gente assiste Mas eles. acho que Tem que fazer que a gente pelo- fizer. Mas pelo menos para eles terem uma forma de comunicação, nem que seja assim, só Mas, o assim, dia da história. No dia que a gente Mas fizer essa simulação, a gente tem que entrar em contato com o cliente e explicar para ele, e ele vai ter que, tipo, Aí, responder a gente, gente por e-mail. A gente vai parar agora e depois a gente continua, porque o computador vai com Deus. Oh, meu Deus. Podemos, aí a gente volta. No caso aqui seria, aí para ti seria 2 horas e para a gente 1, né? Tá ótimo. Então, a gente volta. Qualquer coisa eu vou entrando aqui, vou adiantando para vocês o plano. Tá, aí o certificado a Aline vai mandar, né? Vamos mandar. Já E mandei, aí, já no seu gostaria e-mail, o do- certificado e os 2 treinamentos no PowerPoint. Ah, tá, obrigada. E aí a ficha de frequência, você pode mandar, Aline, para gente assinar? Mando. É que só tem o do dia 29, né? Mas pode trocar lá, porque eu mandei no Excel, Vou já Tá. fazer. tá? Aí a gente retorna, né? Porque eu tô sem cabo para carregar o computador. Meu Deus do céu. Tá complicado. A gente Nossa, vai estar difícil aí para vocês, hein, gente? Tá complicado. Não, não tem problema, não. Aí, Luciana, a gente mandou o e-mail do contrato, se você puder dar um ok pra gente, certinho, tá? Dou sim, dou ok. Mas aí a gente encontra já já, então. Tá bom. Obrigada. Tá, Obrigada tchau. a vocês. Beijo, tchau. Que horas volta? 1 hora. 1 hora?